Você já se perguntou o que faz alguém dar tudo por sua fé? O que leva uma pessoa a se dedicar completamente a um propósito que não pode ser visto, mas apenas acreditado? A história de Lucas, o médico e evangelista que pagou um preço altíssimo por sua crença em Cristo, é a resposta a essas perguntas. Lucas não foi apenas um dos homens que escreveu os evangelhos, mas um daqueles que arriscou tudo por algo maior do que ele mesmo. Mas você sabia que ele não começou sua jornada com fé inabalável? Ele era um homem de ciência, um médico, e a decisão de seguir Jesus foi um passo ousado em uma época onde a fé podia ser fatal. Nesse vídeo, vamos explorar como a vida de Lucas foi transformada, o preço que ele pagou por seguir a Cristo, e como seus escritos mudaram o cristianismo como conhecemos. Prepare-se para conhecer o lado humano de um dos maiores evangelistas da história. Mas antes de mergulharmos nessa história inspiradora, eu quero pedir um favor a você. Se você se interessa por histórias como essa, se você acredita que a fé verdadeira pode transformar vidas, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Deixe um comentário aqui embaixo sobre o que você acha dessa jornada de Lucas e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias como essa. Agora, vamos começar a entender como Lucas, o médico que virou evangelista, mudou o curso da história com sua fé inabalável em Cristo. Lucas nasceu em uma época marcada pela incerteza e a opressão, quando o Império Romano dominava vastas terras, seu mundo estava à beira de mudanças significativas. Criado em uma família de gentios, ele se afastava do convencional, sendo educado na cultura helenística, onde o conhecimento e a filosofia eram as principais fontes de poder. Lucas se destacou como médico, uma profissão altamente respeitada, mas algo dentro dele clamava por mais. Ele não se sentia completo apenas com o estudo das ciências médicas. Havia uma inquietação que motivava a buscar algo maior. No entanto, essa busca por sentido na vida só encontrou seu verdadeiro propósito quando ele ouviu falar de um homem chamado Jesus, cujas palavras e feitos estavam começando a se espalhar por todo o Império Romano. O impacto que esse homem teve nas vidas daqueles ao seu redor fascinava Lucas, e ele soube, de imediato, que essa era a jornada a qual ele deveria se dedicar. Não foi uma decisão fácil, pois Lucas sabia que se tornaria um dos poucos a seguir essa nova fé em um ambiente onde os cristãos eram perseguidos. No entanto, movido pela convicção de que a verdade de Cristo era algo que ele deveria compartilhar com o mundo, Lucas tomou a ousada decisão de se juntar àqueles que seguiam Jesus. A jornada de Lucas como cristão não foi marcada por um simples seguimento, mas por uma busca constante por mais conhecimento. Sua formação como médico fez com que ele olhasse para a vida de Cristo de uma maneira única. Ele se perguntou como Jesus curava, o que o fazia capaz de realizar milagres. Ao estudar as Escrituras e ouvir os relatos daqueles que conheceram pessoalmente, Lucas começou a entender que Jesus não era apenas um mestre de palavras, mas alguém com um poder sobrenatural que vinha diretamente de Deus. Sua missão de contar a história de Jesus não era apenas para relatar eventos, mas para entender a profundidade espiritual de cada ação de Cristo. Ele sentia que sua obra deveria ser uma mistura de narrativa e reflexão, oferecendo uma compreensão completa de quem Jesus era e do que ele representava. Por isso, quando Lucas começou a escrever seu evangelho, ele o fez com uma precisão única. Cada palavra foi escolhida cuidadosamente, e ele se dedicou a ser o mais fiel possível à realidade dos eventos, para que as futuras gerações pudessem compreender a vida de Jesus e seu impacto no mundo. Ele sabia que seu trabalho não era apenas escrever um livro, mas preservar o legado de Cristo, para que mais pessoas pudessem ser tocadas por suas palavras e seu exemplo de amor incondicional. Ao começar a escrever, Lucas teve em mente que seu evangelho não seria apenas para os judeus, mas também para os gentios, para aqueles que não conheciam as tradições judaicas, mas se ansiavam por uma conexão com algo maior. Por isso, ele fez questão de explicar de maneira clara e acessível todos os detalhes que poderiam ser difíceis de compreender para quem não estivesse familiarizado com a cultura judaica. Ele queria que o evangelho fosse uma ponte entre o povo de Israel e o mundo gentil, mostrando que a mensagem de Cristo não tinha fronteiras. Lucas não apenas relatou os milagres e os ensinamentos de Jesus, mas também se preocupou em destacar seu caráter e a maneira como ele tratava as pessoas, especialmente aquelas que eram desprezadas pela sociedade. Ao contrário de muitos líderes religiosos da época, Jesus demonstrava uma profunda empatia pelos pobres, pelos marginalizados e pelos pecadores. Ele via as pessoas não por suas falhas ou status social, mas pelo que elas poderiam se tornar através do amor de Deus.
Lucas sentia que essa era a mensagem mais importante a ser transmitida, e por isso a incluiu em seu evangelho com tanto carinho. Durante sua jornada de escrita, Lucas ficou profundamente impressionado com o exemplo de fé de muitos dos seguidores de Jesus. Ele se tornou amigo de muitos apóstolos e discípulos e os ouviu contar histórias sobre a vida de Cristo e as lições que haviam aprendido diretamente dele. Entre esses relatos, o testemunho de mulheres como Maria, a mãe de Jesus, e Maria Madalena, que foram essenciais para a propagação da mensagem cristã, teve um impacto profundo em Lucas. A maneira como essas mulheres desempenharam papéis de liderança dentro da comunidade cristã foi algo que Lucas destacou com grande respeito. Em uma época onde a mulher era frequentemente relegada a papéis subalternos, Lucas reconheceu o papel central que elas desempenharam na missão de Jesus e deu a elas uma voz em seu evangelho. Ele sabia que, ao contar suas histórias, estava desafiando as normas sociais da época, ao mesmo tempo destacando a natureza inclusiva e revolucionária do cristianismo. A ênfase de Lucas no amor de Jesus por todos, independentemente de sua posição social ou gênero, foi uma característica única de seu evangelho, e esse princípio continuaria a ser uma das fundações da igreja primitiva. Quando o evangelho de Lucas foi concluído, Lucas sabia que ainda havia mais a ser contado. O que aconteceria com a igreja depois da morte e ressurreição de Jesus? Como os seguidores de Cristo continuariam a expandir sua mensagem e a fundar novas comunidades de fé? Foi com essas perguntas em mente que Lucas iniciou a escrita do livro de Atos dos Apóstolos. Enquanto seu evangelho narrava os feitos de Jesus, Atos se concentrava nos feitos dos apóstolos, especialmente Paulo, que se tornaria um dos maiores missionários da história. Lucas acompanhou Paulo em várias de suas viagens missionárias, e suas observações detalhadas dos eventos que ocorreram ao longo dessas jornadas formariam a espinha dorsal de Atos. O livro de Atos não era apenas um relato das viagens e dos milagres dos apóstolos, mas também uma narrativa da luta da igreja primitiva para encontrar seu lugar no mundo e no Império Romano, um império que frequentemente se opunha à mensagem de Cristo. Lucas queria que seus leitores entendessem o custo da fé e o tipo de perseverança necessária para viver como cristão em um mundo hostil. Além de suas habilidades como escritor, Lucas também era um homem de grande compaixão. Durante suas viagens com Paulo, ele se tornou um cuidador dedicado, usando suas habilidades médicas para tratar os doentes e feridos. Ele não era apenas um observador da história, mas um participante ativo, compartilhando dos sofrimentos e das alegrias dos apóstolos e das primeiras comunidades cristãs. Quando Paulo foi preso em Jerusalém e levado a Roma para ser julgado, Lucas estava ao seu lado, cuidando dele e registrando tudo o que acontecia. Mesmo quando o apóstolo Paulo foi condenado e sentenciado à morte, Lucas não vacilou em sua fé ou em seu compromisso com a missão. Para ele, estar ao lado de Paulo não era apenas uma questão de lealdade a um amigo, mas uma questão de permanecer fiel à missão de Cristo, independentemente dos desafios ou das adversidades. Quando Paulo foi executado, Lucas sabia que a mensagem do Evangelho não terminava ali. A morte de Paulo foi dolorosa, mas ele sentia que, de alguma forma, esse sacrifício estava cumprindo o propósito de Deus. Apesar das dificuldades e das perdas, Lucas nunca perdeu a esperança no futuro da igreja. Ele se dedicou a escrever sobre o que havia acontecido após a morte de Cristo, não apenas como uma crônica histórica, mas como um testemunho da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Lucas estava determinado a garantir que a mensagem de Cristo fosse transmitida para além das fronteiras do Império Romano, alcançando todos os povos e culturas. Ele acreditava que o Evangelho não tinha limites, que a salvação de Cristo era para todos, sem exceção. Em seus escritos, Lucas enfatizou o papel do Espírito Santo como guia e sustentador da igreja, e ele sabia que o trabalho dos apóstolos e dos cristãos não era apenas uma questão de esforço humano, mas uma obra divina. Mesmo quando enfrentaram perseguições, Lucas observava como a igreja se expandia com poder e ousadia, uma evidência clara de que Deus estava no controle e que a igreja seria vitoriosa, apesar de todas as adversidades. Lucas não apenas se preocupou em registrar os eventos que ocorreram na vida dos apóstolos, mas também se dedicou a garantir que as futuras gerações de cristãos tivessem um guia claro sobre como viver a fé em Cristo. Ele sabia que a igreja não era apenas um movimento religioso, mas uma comunidade que deveria viver os valores que Jesus ensinou. Por isso, suas palavras serviram como um manual de como os cristãos deveriam agir uns com os outros,
como deveriam se tratar e como deveriam se comportar em uma sociedade que muitas vezes os rejeitava. Sua mensagem foi clara. Os cristãos eram chamados a viver de maneira diferente, a amar uns aos outros, a perdoar, a servir aos necessitados, a levar a boa nova a todos. Ele também enfatizou que a fé em Cristo não era apenas uma crença, mas uma vida de ação, que deveria ser refletida em atitudes concretas no dia a dia. Lucas acreditava que a igreja, em sua totalidade, deveria ser um reflexo daquilo que Jesus iniciou durante seu tempo na terra. Conforme o tempo passou e a igreja primitiva cresceu, Lucas continuou a ser uma presença constante de apoio e orientação para os cristãos que enfrentavam dificuldades. Sua obra não apenas documentava o passado, mas também apontava para o futuro da igreja. Lucas foi um exemplo de como a fé pode ser vivida de maneira prática e como o amor de Cristo deve ser refletido em tudo que fazemos. Ele soube que sua missão não seria de curto prazo, mas um compromisso de vida. Ele também sabia que seus escritos seriam lidos por gerações que viriam depois dele, e que a mensagem que ele estava transmitindo continuaria a transformar vidas por muito tempo após sua morte. Assim, Lucas dedicou sua vida a contar a história de Jesus e a história da igreja, com um compromisso profundo de deixar um legado de fé e esperança. A contribuição de Lucas para o cristianismo não pode ser medida apenas por seus escritos, mas também por sua dedicação a viver a fé. Ele não era apenas um historiador, mas um discípulo fiel, que se dedicou incansavelmente à obra de Cristo. Seu exemplo de vida nos ensina que a verdadeira fé vai além das palavras, ela se manifesta em ações. O legado de Lucas, tanto nos evangelhos quanto no livro de Atos, continua a impactar a vida dos cristãos até hoje. Ele nos lembra de que, por mais difíceis que as circunstâncias possam ser, o compromisso com Cristo e com sua missão pode nos dar forças para seguir adiante, enfrentando qualquer desafio que apareça no caminho. A vida de Lucas é uma prova de que a verdadeira fé nunca é em vão e que, ao vivê-la com dedicação, podemos deixar uma marca eterna no mundo. Agora que você conheceu a história de Lucas e como ele pagou o preço por sua fé em Cristo, imagine o impacto que sua dedicação teve não só naquela época, mas até hoje. O legado de Lucas continua vivo nos evangelhos que ele escreveu, e ele é um exemplo de como a fé verdadeira pode transformar vidas e mover montanhas. Se você se sentiu tocado por essa história, curta, compartilhe com aqueles que você acha que precisam ouvir essa mensagem. Claro, comente abaixo o que mais impactou você nessa jornada de fé. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para não perder mais histórias como essa. Juntos, podemos espalhar essa mensagem de esperança e fé para o mundo.